Olá, queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. É com muita alegria que eu estou aqui com você e que você está aqui comigo para a gente fazer mais um estudo, aí, mais uma parte do estudo do Apocalipse. Agora é a parte 8, né? Eu chamo de parte 8, ou seja, os 7 selos. Isso aí está lá em Apocalipse capítulo 6, tá bom? Então a gente vai ler agora Apocalipse capítulo 6, depois a gente entra no estudo propriamente dito, tá bom? Antes que eu esqueça, veja esse vídeo, dê um like, né? Por quê? Porque dá trabalho fazer esse vídeo, né? Você montar roteiro, você editar, estudo, né? Esse estudo todo de Apocalipse eu tenho na cabeça, mas eu preciso revisar novamente, ler novamente, né? A passagem bíblica, orar novamente, dá bastante trabalho. Então, incentive o nosso trabalho dando um like e compartilhando com outros, tá bom? O objetivo do nosso canal é procurar explicar isso de maneira mais simples possível para que você possa entender o quadro geral, não entrando em especificidade, né, ou coisas específicas e complexas, mas procurar dar de uma maneira bem simplificada para que você possa entender o quadro geral, tá bom? Então, depois da vinheta, nós vamos ler a passagem bíblica e depois entraremos no estudo propriamente dito. Apocalipse capítulo 6, os 7 selos. E vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: 1 quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenises de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades o seguia com ele. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes, brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos e os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos:
caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 6. O Apocalipse, capítulo 6, ele fala dos 7 selos. Os 5 primeiros capítulos do livro do Apocalipse apresentam o Jesus da glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando. Tá? Por isso é importante. As 7 cartas que já estudamos revelam o que as igrejas aparentam ser aos olhos dos homens, mas também o que de fato elas são aos olhos de Cristo, porque são coisas diferentes. Vimos no capítulo 4 e 5 o Deus Criador no trono como o Cordeiro de Deus, nosso Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres de todo o universo. Tá? Vimos que o Cordeiro está com o livro da história nas suas mãos, pois Jesus, o Cordeiro de Deus, é o que controla a história da humanidade e também controla a história de cada ser humano. Ele controla a minha e a sua história. Agora, no capítulo 6, os 7 selos descrevem movimentos desde a elevação de Jesus Cristo ao céu até o seu retorno, até o seu regresso glorioso em glória. Tá? São visões de paz e de guerra, de fome e de morte, de perseguição à igreja, do juízo de Deus sobre os seus inimigos. E à medida que os selos são abertos no céu, existem consequências que ocorrem aqui no planeta Terra. Tá? O céu comanda a terra. Jesus abre os selos e Jesus é o único que tem autoridade para abrir os 7 selos. Não existe autoridade de ninguém mais além de Jesus. Os 7 selos, eles falam da história da humanidade. A história que está nas mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que ele conquistou essa história através da cruz do Calvário. E nos primeiros 4 selos, nós vemos a ira de Deus misturada com a graça de Deus. Deus é um Deus de amor e de graça, mas também é um Deus de ira. Mas a partir do 6º selo, há somente o derramamento da ira de Deus. É só a ira de Deus a partir do 6º selo. É o dia do juízo final de Deus. É o dia do acerto de contas com os inimigos dele. Né? Apocalipse 6 faz paralelo aos livros de Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, onde nós temos guerras, fomes, perseguições, abalos do mundo e, finalmente, a segunda vinda de Jesus. Aprendemos desse fato 4 verdades básicas. Jesus tem o controle. Tudo está sob o controle. Ele tem um livro que controla tudo. É ele quem abre os selos e dá ordem para cada acontecimento. E todos os eventos do juízo não acontecem sem o seu conhecimento, sem a sua permissão, sem o seu controle. Tudo acontece porque ele conhece, determina, permite e controla todas as coisas. Até os inimigos estão debaixo da autoridade dele, debaixo do controle do Cordeiro, né? Como muitos dizem, até o diabo é o diabo de Jesus. E todo o universo está debaixo da sua autoridade, da autoridade do Cordeiro de Deus, e serve aos seus propósitos. Do trono sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse, porque tudo está debaixo do controle dele. Os 4 cavaleiros do Apocalipse devem dar a largada para dentro de vários acontecimentos da história da humanidade. Agora nós vamos ver aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? É o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro amarelo e, por fim, o cavaleiro preto. Cada um tem um significado. Cada cavalo que é dada a ordem por o Senhor Jesus para que vão realizar aquilo que é a missão deles, ocorrem consequências nos céus e na terra, tá bom? Então vamos ver. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, né? Cavaleiro branco. O cavaleiro branco é uma figura do Cristo, do Jesus Cristo vencedor.
lembrando, né, dos irmãos mártires que morreram por causa da palavra de Deus. Muitos que morreram lá no passado e que ainda morrem hoje em dia, tá? Então, nós temos os cabelos brancos de Jesus, a pedra branca que Jesus vai dar para cada um de nós com um novo nome sobre aquilo que nós fomos aqui na terra, as roupas brancas, as vestes brancas de Jesus, as nuvens brancas, os cavalos brancos, o trono branco, tá? E um dos principais significados do branco é a pureza, porque ele é puro, porque nós voltaremos, não com o nosso corpo corrupto que é hoje, mas voltaremos em cavalos brancos e todos os santos voltarão em cavalos brancos, significando pureza. E esse primeiro selo não traz nenhuma maldição, tá? A espada do cavaleiro, do cavalo branco, significa a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus, com que ele fere o inimigo. Ele vence com a palavra de Deus, ele vence com o evangelho. Temos que conhecer os evangelhos, tá bom? Agora o cavalo vermelho. O cavaleiro vermelho, ele representa a perseguição ao povo de Deus ao longo de todos os séculos e que ainda acontece hoje em dia, né? O futuro será um período de guerras e rumores de guerras, conflitos, perseguições, até a morte, perseguição nos judeus, perseguição pelos judeus, perseguição pelos romanos, né? Perseguição pela Inquisição da Idade Média, perseguição na pré-reforma, sei lá, né? Perseguição na pós-reforma, perseguição na França, na Inglaterra, a perseguição na Espanha, né? Principalmente com a Rainha Isabel, né? Perseguição do nazismo, perseguição do fascismo, do comunismo e até do capitalismo, porque o capitalismo também persegue o cristianismo, viu? Não fiquem com essa ideia que não persegue. E as diversas perseguições atuais pelo mundo afora, né? A ideia da perseguição religiosa é fortalecida pela abertura do quinto selo. Ali são vistas as almas dos mártires que morreram, que tombaram pelo testemunho da verdade, dos nossos irmãos que morreram pelo nome de Jesus. Aqui no Brasil é fácil, né, você ser crente. Você pode abrir aí um galpão e ser pastor, né? Onde chega Cristo, chega também a perseguição aos que são de Cristo. Os primeiros perseguidos, né? Estevão lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo, Policarpo, Perpétua, Felicidade, né? Os da Inquisição, que foram perseguidos pelo sistema religioso da época, né? A famosa noite de São Bartolomeu, a perseguição na Rússia, na Coreia do Norte, na China, nos países islâmicos, nos rincões do Brasil, né? Aí pelos interiores de São Paulo aqui também, né? Também tem perseguições por ser evangélico, nos interiores do Brasil, no Egito, né? Os coptas, que são extremamente perseguidos no Egito, etc, etc, etc. Tá? A paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e esse cavaleiro representa a morte, né? A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel lá em Gênesis. Até agora, a guerra da Ucrânia e as diversas guerras menores que ocorrem pelo mundo. São diversas guerras menores que ocorrem pelo mundo. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz, o Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo foi rejeitado. A perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. Os homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem uns aos outros, né? As guerras estão aumentando em número e em barbárie, em violência. As duas guerras mundiais, as guerras tribais, as guerras étnicas aí nos interiores do mundo, as guerras religiosas, as guerras étnicas, né, lá no Iraque, naquela região ali, na Síria, na Jordânia, né, guerras que nunca terminam. Quando vem um período de paz, logo depois vem um período de guerra mais violento ainda. As guerras religiosas na Idade Média, né, as guerras de interesses econômicos por causa do capitalismo, né, das democracias, entre aspas. No fundo, todos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás, com irracionalidade total, investem tudo no armamento e desconhecem o caminho da paz. Quem não quer viver sobre a cruz,
viverá sobre a espada da morte. No Brasil nós temos as guerras em bares, entre os viciados em álcool, em drogas, nos assaltos e latrocínios aqui na nossa cidade, sequestros, latrocínios e mortes por causa de celular. E esse cavalo vermelho é um agente do dragão vermelho, que a gente vai ver mais para frente que é o dragão vermelho, que é o assassino que desde o princípio deixou a terra bêbada, com sangue derramado e cambaleando pela guerra. Os homens estão loucos por causa da guerra, e o cavalo vermelho representa essa loucura, né? O próximo, o cavalo preto. O cavalo preto é uma figura da pobreza, da escassez e da fome. Esse cavalo preto representa a fome, a pobreza, a opressão, a exploração do capitalismo, socialismo, seja lá que porcaria for. A fome e a guerra andam juntas. E se a paz é tirada da terra, não poderá haver livremente comércio e nem negócios, nem para nós cristãos. O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações. Comer pão pesado representa grande escassez. Há trigo, mas o preço está muito alto. Um homem precisava trabalhar um dia inteiro para comprar um volume, um volume de trigo, 1 litro de trigo. Normalmente, ele compraria 12 litros pelo mesmo preço. Mas esse cavalo preto fala do empobrecimento da população. Só pode alimentar a família com cevada, o cereal que era dado aos animais. O racionamento levará um homem a gastar tudo o que ganha para alimentar-se. Essa pobreza é proveniente dos crentes que não permitirão concessões, não aceitarão a marca da besta, a marca do demônio, a marca do inferno, e por isso não poderão comprar e nem vender. Na Europa já estão colocando chip. Um colega de trabalho aqui chegou no trabalho esses dias e foi lá no trabalho e falou para mim que ele conhece uma pessoa aqui no Brasil que já tem um chip na mão, onde tudo poderá ser controlado. Você será controlado por isso. E se você negar colocar, você não vai poder negociar, nem comprar e não vender. Não se corromper. Ao contrário, muitos cristãos preferirão o sofrimento e até a morte, ou até a apostasia. Negarão a apostasia, não quererão apostasia, não se apostatarão da fé em Jesus Cristo e aceitarão a morte, a pobreza, A pobreza, porque não aceitarão a marca da besta em seus corpos. Mas, meus irmãos, a pobreza não atinge a todos, viu? Não atingirá a todos. O azeite e o vinho, que representam a fartura, esses produtos que descrevem a vida regalada, não serão danificados. Os ricos saberão garantir o seu luxo, enquanto a população passa e continuará passando fome. No mesmo mundo que reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade, tá bom? Isso tudo representa o cavalo preto, Vamos agora, ao cavalo amarelo. A figura da morte, e do inferno representam esse cavalo. Eles representam uma única realidade. O Hades sempre vem atrás da morte. O inferno sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o Hades recolhe esses mortos. A morte perde o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do morto. A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Eles estão debaixo da autoridade, atuando sob permissão divina. E quando o cavalo amarelo for solto, é a permissão de Jesus, aquele que reina, aquele que é o dono da história, aquele que está com o livro da história, da minha história e da sua história em nossas mãos, ele dará a permissão divina. O seu círculo de oração é limitado ao seu território definido pelo Cordeiro. A quarta parte e não mais. A quarta parte, o cavalo amarelo, o cavalo da morte. A morte usa a morte usa 4 instrumentos,
4 instrumentos, isso, para sacrificar as suas vítimas. A espada usada na guerra, a espada que mata. A fome, a espada, a fome, como subproduto da guerra, com cidades sitiadas, falta de transporte e falta de alimentos. 3. A peste ou as mortandades. Nós vimos agora, há pouco tempo, a Covid, né? A peste. Vimos a peste da AIDS, do HIV e outras pestes que já tinham sumido, que já haviam sumido, estão voltando. Sarampo, catapora e tantas coisas que já tinham sido erradicadas estão voltando no Brasil. E essa peste da Covid não foi a única. A peste da Covid é só o início. É só o início, tá? O cavalo amarelo ainda não foi solto, mas as pestes já estão por aí. E Jesus dará ordem para o cavalo amarelo ser solto. E as pestes virão, e mais mortes virão. Nós perdemos amigos, perdemos pastor querido aqui em nossa igreja, né? Pastor Cláudio, que eu quero honrar a sua memória, né? Perdemos amigos, perdemos irmãos em Cristo, e a peste não poupou a ninguém, a Covid veio. É só um exemplo do que ainda vai acontecer em breve. As pragas, as pestes, as pestilências, elas crescem com a pobreza, com a fome e com as guerras, né? E vai acontecer. Isso não é história da carochinha, não é história dos livros de história, mas é história que vai acontecer. Basta que Jesus quebre os selos e autorize. As bestas feras da terra despedaçam e devoram tudo o que encontram. Essas bestas virão, estarão acabando, destruindo tudo, porque o diabo tem ódio desse mundo. Ele tem ódio desse mundo e tem muito mais ódio de nós, que somos salvos pelo Cordeiro de Jesus e que cremos na libertação que o Senhor Jesus efetuou em nossas vidas lá na cruz do Calvário, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz em nome de Jesus, Cristo de Nazaré, o nosso Cordeiro, que quebrará os 7 selos e dará ordem para que a história da humanidade continue na direção que Ele quer, na direção que Ele deseja e na direção que Ele preparou para nós. E o final disso tudo é o céu, é o paraíso, onde viveremos eternamente com Ele, em alegria, em gozo, em felicidade, louvando-o por toda a eternidade. Em nome dEle, amém.